Opa, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desde Jornalismo Esportivo. O meu nome é Vitor e eu estou com. Falei, rapaziada, sou maçom. Gente, estamos aqui, mais um episódio. Aconteceu muita, mas muita coisa essa semana e a final da passada também. E a gente vai tentar dar uma passada por cima hoje de tudo. E é isso aí. Bom, começando, né, pelo principal assunto: Brasil e Senegal. Que vexame, hein, maçom? Quase, hein, mano? 4-2. E, mano, é aquilo, não dá pra falar que, porra, é um vexame histórico, caralho, porque é um amistoso. Só que a gente tem que lembrar que a seleção brasileira tem muito mais nome que a seleção do Senegal, pô. Mas o fato é, a seleção de Senegal, treinada pelo Cissé, o nome dele, né, o treinador? Eu não lembro. Eu tô querendo quem que é, só que eu não sei o nome Mas dele. o treinador deles é, mano, o cara é muito foda, mas não desmerecendo o trabalho dele. Mas pelo elenco que o Brasil tem, o mínimo era ganhar esse jogo. É. E a gente foi comido taticamente, cara. É bizarro. E isso mostra, mano, essa falta que o Tite tá fazendo, porque apesar de que, porra, muita gente criticava o Tite porque não tinha variação tática, o time jogava sempre do mesmo jeito, perdia jogo importante, mas o fato era, a seleção brasileira era bem treinada. Tinha um padrão tático, tinha uma jogada definida. Agora com o Ramon, cara, apesar de ele ser um treinador interino que tá aí só pra tapar buraco, pô, cara, é uma vergonha que esse cara esteja aí no comando da seleção. Porque se a gente for ver o único trabalho do Ramon Menezes, mano, que deu certo, foi no Vitória. E já faz um bom tempo, mano. Então a gente não pode ter um cara desse comandando a seleção, sabe? Então tem que ver quem que vai chegar aí pra substituir ele, porque eu não acho que ele vai durar muito tempo. E se vai ser um cara que vai ser indicado pelo Ancelotti ou algum outro cara aí, porque esse tempo de um ano que a gente vai estar esperando pelo Ancelotti vai ser um bom tempo, mano. E vai ter bastante jogo importante nesse meio tempo. Pois é, pois é, pensando nisso também, eu acho que a questão é mais a falta de um técnico em si, né? Não tem como, mano. Você tá falando de um time, né? A gente tá falando de uma seleção. Você precisa de um entrosamento, você precisa de alguém tomando conta. E, cara, vou ser sincero, o Galvão Bueno fala muita merda, mas ele falou uma parada que, porra, se você for ver, tem razão. O Ancelotti é um puta de um técnico, cara, com toda a certeza do mundo. Ele é. Mas a questão é, assim como o Caio Ribeiro também falou, o meio que ele tá vindo é algo ruim. Pô, ele vai esperar o fim desse ano, né, pra chegar? Ele vai esperar o fim da temporada, né, mano? Ele vai ficar a próxima temporada inteira no Real Madrid e quando acabar ele vai vir pro Brasil. Só Cara, que, cara, eu não acho que isso é a pequena seleção brasileira. Porra, dá pra entender o que o Galvão Bueno quis dizer, mas eu não acho que isso é a pequena seleção brasileira, porque o momento que a gente tá vivendo, mano, a moral baixa que a seleção brasileira tá, mano, a gente infelizmente tem que se rebaixar, ter que esperar um treinador durante o ano, mano. Porque o treinador que a gente tá esperando não é qualquer um, mano. O Ancelotti, mano, que é um dos treinadores mais lendários da Europa. E provavelmente ele vai querer ganhar alguma coisa pelo Brasil, né, mano? Não é um cara que tá vindo porra, pra substituir o Tite. Ele tá vindo pra ser um cara que vai ganhar a Copa do Mundo. É esse o patamar que a gente tá esperando. não, então, Então, mas a questão que eu tava falando é que assim, o Galvão Bueno, nessa questão de apequenar, eu não concordo mesmo, não. Eu acho que o que ambos disseram é que a questão é, cara, você querer trazer um técnico. E a gente sabe que tempo é ouro, principalmente no uhum, futebol. Mano, um ano, quase um ano aí, cara, é um absurdo. Tipo, a seleção vai perder muito. Ela não vai ter um comandante durante um ano. São 4 anos até treinar para a próxima Copa. E a gente sabe muito bem que o calendário da CBF, ele é muito corrido. Os jogadores não têm tempo de treinar, de você ter ali o próprio Ramon. O Ramon teve pouquíssimo tempo para treinar a seleção brasileira em si. Então, assim, o que que eu quero dizer não é nem questão de apequenar mesmo. Eu acho que a questão é isso acabar complicando a seleção brasileira no quesito de falta de treino, sabe? Pô, a seleção brasileira vai ter o quê? 2 anos e meio pra treinar, enquanto as outras vão ter 4 anos certinho com o mesmo técnico, entende? Então, tipo, eu pois acho é. que isso vai acabar, mano. É bom o Ancelotti vir, Hum. mas ao mesmo tempo, os meios eu não concordo.
Pois é, mano. A não ser que haja alguma alternativa, né, mano? Que uma das coisas que se especula é que o Ancelotti ele vai indicar algum técnico, vai indicar algum auxiliar, alguma coisa do tipo, pra ficar comandando a seleção enquanto ele não chega. Isso seria uma decisão viável, porque ele poderia começar a aplicar o estilo de jogo dele, né, durante esse tempo enquanto ele não chega. Mas ainda assim, cara, não tem aquele toque do chefe, né, mano? Não é o Ancelotti que vai estar treinando a seleção. Então eu concordo com o que você disse, mano. A gente vai ter um atraso em relação às outras seleções, né? Porque se a gente for ver seleção francesa, própria seleção argentina, né? Pô, eles vão manter o mesmo treinador, vão manter o mesmo trabalho. E enquanto isso, o Brasil, mano, vai ter metade do tempo deles. Apesar de que vai ser com um dos melhores treinadores do mundo, vai, mas ainda assim é esse tempo perdido, mano, concordo. Brasil, inclusive, que, pô, já é considerado inferior à França, à Argentina em qualidade técnica. Então, tipo assim, você A pega. Croácia, Hã? Croácia, mano, se for ver, já tem mais moral que o Brasil. Então, justamente. Então, tipo, mano, vai ser complicado. Enfim, quer ir pro próximo assunto já? Vamos pro próximo. Falar de Campeonato Ixi, Brasileiro? isso, agora a gente vai voltar pro Campeonato Brasileiro, né? Já falamos muito de seleção. Agora vamos falar aqui do amasso que foi ontem. Bragantino e Flamengo, 4-0. E não foi o Cara, Flamengo, hein? uhum. E, cara, foi uma derrota com D maiúsculo do Flamengo. E uma vitória com V maiúsculo também do Bragantino, porque, cara, que surra absurda, mano. Porque o Flamengo entrou em campo com o time titular e o Bragantino, mano, jogando em casa, velho, fez o futebol 2 assim, cara. Porque eles não ganharam aquele 4-0 tipo, pô, vai saindo um gol e é um resultado enganoso. Não, mano. O Bragantino chutou 36 vezes no gol contra 7 do Flamengo. Teve 60% É, de posse de bola. Cara, é bizarro. O Bragantino comeu o Flamengo vivo, cara. Meteu 4-0 num dos times que é considerado favorito, cara, até pra ganhar Libertadores. O Bragantino que a gente tava ocultando pra rebaixamento. justamente. Então, olha o que aconteceu, mano. Pô, mano, eu não posso falar muita coisa porque eu não consegui acompanhar 100% do jogo. Mas analisando no contexto geral, cara, é uma surpresa absurda, mano. Porque o Bragantino, velho, do Pedro Caixinha, mano, era um. Cara, tempos atrás ele não tava desempenhando nada, mano. Tava perdendo pra time que tava na zona de rebaixamento, esse tipo de coisa. E aí eles pegam o favorito do campeonato e enfiam essa sacolada, mano. É absurdo. Pois é, então. Não, o que eu acho muito surpresa é que assim, o Flamengo mesmo tá se recuperando. É um time que vem em uma crescente melhor ali, né? Uhum. E não querendo desmerecer o Bragantino, mas a gente sabe muito bem que não era jogo pra 4-0 pro Bragantino, entendeu? Mas, mas pô, jogaram bem, foi que mesmo que você falou, 36 finalização. Então, foi, mano, o jogo inteiro paulada. Então, tipo, não tem nem o que dizer, mano. Eu acho que é completamente merecido. Só que seguindo o padrão. Ninguém esperava, né? Pois é, mano. E é aquilo, velho. Indo pro... Pode falar. Não, só falar um pouquinho da classificação. E essa vitória seria muito importante pro Flamengo, cara, porque o Flamengo tá com 19 pontos e a gente já vai falar do Palmeiras que perdeu, né, do Bahia. E com essa derrota do Palmeiras, mano, o Flamengo poderia ficar em segundo, mano, poderia dormir no vice colocado. Só que aí eles perderam, mano, e vão ficar em quarto e foram ultrapassados pelo Grêmio. Exato, cara, exato. A própria classificação aqui do Brasileirão, e já emendando outro assunto, a gente pode chegar e falar do Botafogo, né, mano? O que tá Pois é. acontecendo? Caramba, mano, e teve gente que disse que acabou o gás do fogão, mano. Acabou porra É, nenhuma, mano. Olha os caras aí. olha a vantagem que eles abriram, 5 pontos. Pois é, mano. Ganharam uma vitória simples, né? Um 1-0 no Cuiabá. Só que, cara, é, se você perguntar pra um cara, mano, sei lá, 3 meses atrás, que o Botafogo ia ser líder disparado do Brasileirão, você acha que. Mano, esse cara ia achar que você tá zoando, tá ligado? Porque, mano, o Botafogo não dá pra entender, mano. E. Porra, mano, o próximo jogo do Botafogo vai ser o provavelmente mais decisivo de todos, mano. Porque eles vão pegar o Palmeiras.
E se eles, mano, só deles segurarem o empate contra o Palmeiras, mano, eles já vão continuar com 5 pontos na liderança, sendo que eles já enfrentaram um time mais forte do campeonato, entendeu? Então eles estão Isso com aí. 5 pontos de vantagem na frente do Palmeiras. E, cara, mano, a gente já pode até falar do próprio Palmeiras, mano. Que escorregou aí, né, mano? E perdeu de 1 a 0 pro Bahia, mano. E entregou de graça essa vantagem pro Botafogo. Pois é, cara, o próprio Bahia, mano. Cara, eu falo, futebol é uma parada que, mano, não dá pra. Futebol não é uma ciência exata. Que nem diz o Ademir Quintino. Você não consegue falar que tal time vai ganhar com toda a razão de outro, por causa que, mano, é 11 contra 11. A gente sabe que quando a gente chega mesmo e fala que, pô, tudo tende a outro time ganhar, justamente tudo tende, né? Porque, pô, tal time consegue ser melhor que outro, tecnicamente e tudo mais. A questão é que nem sempre isso acontece, né? O desjornalismo mesmo é a própria fonte de azar possível, porque tudo que a gente fala acontece o contrário. E, e assim, é complicado, cara. Eu acho que essa vitória foi muito importante pro Bahia. Muito importante pro Bahia. E, obviamente, um vacilo do Palmeiras, né? Apesar que, sinceramente, assim, mano, se o Botafogo não tomar cuidado ainda assim, Pois o é. Palmeiras pode alcançar. E é por isso que eu disse, mano, que o próximo jogo vai ser o mais importante, que eles vão pegar diretamente o Flamengo. O Flamengo não, o Palmeiras. Uhum. Porque tá com 5 pontos de vantagem. Mas, mano, se eles empatarem, vai continuar os 5. E se eles ganharem, vai pra 8, mano. Então, olha o É, absurdo que pode acontecer, mano. E falando do próprio Bahia, mano, a última vez que eles ganharam foi do Curitiba, um mês atrás, maluco. Acho que nossa. mais de um mês atrás, na verdade. Então, mano, o Bahia tava há muito tempo sem ganhar. Tava numa sequência de, pô, acho que 3 empates seguidos. É isso mesmo. Empatou com o Santos na Copa do Brasil e eliminou nos pênaltis. Aí depois empatou com o Fortaleza, empatou com o Cruzeiro e agora ganhou do Palmeiras, mano. Então, a gente vê que é uma melhora. Porque desde que eles passaram do Santos na Copa do Brasil, eles empataram com o Fortaleza, que é um time melhor, empataram 2 a 2 com o Cruzeiro, que também é um time melhor, e ganharam do Palmeiras, que também é um time muito melhor. Então é o seguinte, mano. Falaram muito do. Eu vi muito palmeirense chorando, pô, mano, falando que foi culpa da data FIFA, porque convocaram 3 jogadores do Palmeiras e o caralho. Só que, mano, vamos ser sinceros. O Palmeiras sem Rafael Veiga, sem o Rony, sem o Everton, mano, podia tirar até o. Sei lá, mano, podia tirar todos os 11 que entraram em campo do Bahia, do Palmeiras, mano, que ia continuar tendo um elenco melhor do que o Bahia, mano. O É. elenco e o treinamento, né, que o Abel Ferreira passa, cara, é muito superior ao time do Bahia, mano. Então, porra, eles não E tinham o Rony, mas tinham o Endrick. Eles não tinham o Everton, mas tinha o Lomba. Então, pô, não tem como você culpar a data FIFA, a convocação, por uma coisa que, cara, não faz sentido. é isso aí, mano. Eu concordo com tudo. E assim, o Bahia só não tá pior que o Santos. O Bahia ficou 7 jogos sem ganhar, o Santos tá a 9 sem ganhar. Sendo que o Santos pegou o adversário muito mais fácil. O Santos pegou o New Old Boys, o Santos pegou Não, o Blumen, é outro time lá que tava na Sul-Americana, que passou na frente do Santos também. Deixa eu ver aqui. É o Audax. O Santos não ganhou do Audax, mas enfim. Realmente é bem interessante assim você ver que o Bahia conseguiu ganhar do Palmeiras, né? Bizarro. Bom, a gente já tá em. Tem 14 minutos aqui. Quer já começar a falar da crise alvinegra? Pois é, né, mano? Retomando, né, o episódio passado aí, Crise Alvinegra, mano. Cara, É. quinta-feira a gente teve aí, mano, Corinthians e Santos na Vila Belmiro. E o, mano, o Coringão meteu 2 a 0, né, daquele jeito. Só que é uma vitória, mano, que pesou muito mais do que deveria pro lado do Santos, mano. Porque se fosse só um 2 a 0 normal, pô, Campeonato Brasileiro, né, mano, dá pra recuperar e pá. Só que tendo em vista a fase do Santos, mano, e a importância que esse jogo tinha, mano, 2 a 0 é uma derrota muito pesada, mano, muito pesada. Principalmente pelas consequências, mano. E você pode falar bem, né? Tanto o que aconteceu dentro do campo, né? O jogo foi paralisado. E o extracampo, né? O Odair Helman foi demitido. O que vocês ainda dizer aí? Então, mano, é que assim,
A questão é, mano, podia ser o Corinthians, podia ser o 15 de Piracicaba, velho. Se o Santos perdesse quarta, ia acontecer aquela treta toda que aconteceu. Porque, assim, a questão é a seguinte: o Santos tá há muito tempo já passando por uma crise interna absurda. Isso não é novidade pra ninguém. Porém, a questão é, você tem uma crise não só da diretoria, como o Hellman, que cansei de defender ele. Eu acho que ele fez muita merda, né? Tô que o Santos tá 9 partidas sem ganhar. E tantos jogadores. Mano, Mendonça. Mendonça, tem vídeo dele. O Santos perdendo. Ele olha pra torcida e dá risada. O Natan, lateral, ele tá andando assim, indo pro banco, que ele foi trocado. Ele olha pra torcida e faz coraçãozinho. Tem vídeo dele, mano. E tipo, a torcida putaça com ele. A questão é a seguinte, cara. A questão é a seguinte. Cara, você pega um copo de água na metade. Você começa a encher. Você começa a encher, 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 encher. E você não vê. Mano, uma hora esse copo vai transbordar. O Santos é a mesma coisa. Isso era só questão de tempo. Se não fosse essa partida de quarta-feira contra o Corinthians, ia ser contra o Flamengo domingo. Ou ia ser contra qualquer outro time. O Goiás, que o Santos vai pegar, seria contra qualquer outro time. Isso ia acontecer. O caso de ser o Corinthians, calhou de ser o Corinthians. Se fosse o Goiás, o Cuiabá, mano, na Vila, isso ia acontecer do mesmo jeito. A questão é a seguinte. Cara, o que. Foi muito que eu falei na questão do episódio do Crise Alvinegra. É. O Santos é um time que ele não tem muito uma luz no fim do túnel, tá ligado? A luz no fim do túnel do Santos hoje é Marcelo Teixeira e nós tá fudido que se for realmente isso. Porque, tipo assim, a gente sabe muito bem que esse cara é um filho de uma puta. Esse cara tentou penhorar a Vila Belmiro querendo que pagassem dívida dele, sabe? Ele. Ele sempre fez merda pro Santos, tá ligado? E a questão é, pro torcedor santista, o, o Marcelo Teixeira é ruim e o Rueda é pior. Entende? Você vai sair de um pior pro ruim. Tá certo isso, será? Pois é, mano. É, vou falar mais pra frente do Corinthians, mas a situação tá exatamente igual, cara. É bizarro a semelhança entre e a diretoria patética dos dois times, mano. Mas no caso, mano, que você disse, velho. Mano, é nojento que isso aconteça, cara. Que não tem opção, tá ligado? Que não tenha luz Mano, um time do tamanho do Santos, tá ligado? Tem que disputar entre dois caras que não querem o bem do clube, mano. E a esperança do Santos seria a SAF, mano. E, porra, mano, SAF é uma coisa que tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos. Mas infelizmente, mano, com a quantidade de diretoria patética que a gente tem no Brasil, mano, tá sendo a solução mais viável pra maioria dos clubes. E, pô, mano, eu não sei se o Santos aceitaria, uma SAF aceitaria ser comprado por algum, sei lá, algum órgão aí. Mas infelizmente, mano, é a única saída, cara. Porque se for depender de diretoria, de bandido que tá querendo governar o time, não vai sair da situação, mano. Vai cair pra Série B. E no caso do Santos, mano, cair pra Série B não vai ser um remédio, né? Digamos assim. Não vai ser uma coisa que vai fazer o time acordar. Porque não vai, mano. A situação do Santos vai piorar cada vez mais cair pra Série B. Essa é a verdade. É isso, é isso. A gente sabe muito bem que, cara, a Série B a receita diminui. A visibilidade, que já é pequena, abaixa muito mais. Porque, tipo assim, você tá disputando contra Náutico, você tá disputando contra Vila Nova, sabe? Você não tá disputando contra tipo, times de Série A. E a questão, cara, a questão que fica é: o que que o Santos deveria fazer? Sabe? Tipo assim, tá, demitiu o Hellman, legal. Só que, cara, a gente tem que entender que é o seguinte: o. O. O Paulo Turra, né, que chegou do Atlético Paranaense pro Santos agora, ele é o nono técnico do Santos da era do Rueda. A era Rueda começou 21, até agora teve, na ordem, Ariel Holan, Fernando Diniz, aí depois do Fernando Diniz, Fábio Carilli, Fabian Bustos, aí depois do Fabian Bustos foi o Orlando Ribeiro, Marcelo Fernandes, Orlando Ribeiro e Marcelo Fernandes que era interino, Marcelo Fernandes ele era auxiliar e o Orlando Ribeiro era do Sub-20. Orlando Ribeiro, inclusive, que
era bem no sub-20, ele subiu pro profissional e desceu de novo. Ele foi pro, acho que sub-15, eu acho. Uma coisa assim. Depois do Orlando Ribeiro pegou o Ariel Holan, que aí foi do. Não, Ariel Holan não, o Hellman, que aí foi do. Ah, esqueci de falar do Lisca. Também teve o Lisca também na metade do ano passado. Foi depois do Bustos. Foi Bustos, Lisca e Orlando Ribeiro. Bustos, Lisca, Marcelo Fernandes e Orlando Ribeiro. O Marcelo Fernandes estava desde 2008 no Santos. Ele acompanhou o auge do Neymar, ele acompanhou até o auge do Robinho e ele foi demitido porque, segundo a diretoria, ele estava manipulando a diretoria para demitir técnico para ele assumir. E é até bizarro que, se você for considerar o Marcelo Fernandes, que era auxiliar técnico, você considerar os números dele, é absurdo, porque, tipo assim, ele tem, tipo, 5 partidas comandando o Santos e vitória nas 5, sendo que uma das vitórias foi contra o Corinthians. Só que foi um azar, tipo, quero dizer assim, foi um. Não quer dizer que ele é bom, tá ligado? Foi um azar lá que o Santos ganhou, mas enfim. Aí depois do Marcelo Fernandes foi o Orlando Ribeiro, depois do Orlando Ribeiro foi o Olan, e agora o Olan, depois do Olan agora chegou, o Olan não, o Helma, depois do Helma agora é o Turra, né, que chegou agora. A questão é a seguinte, mano. Nação, você tem uma frigideira e você tem dois ovos crus na sua mão. Você vai fazer o ovo e o ovo tá horrível, cru. A culpa é do quê? É do ovo ou é da frigideira? Eu não entendi a pergunta, mano. Mano, você tem dois ovos crus na sua mão Hum, e você tem uma frigideira novinha. tá. Se você vai trocar o quê? O ovo ou a frigideira? Se o problema é o ovo, você tem que trocar o ovo, né? É o correto. Cara, o Santos troca a frigideira. A frigideira, nessa Hum. analogia, seria o técnico. Entende? Tipo assim, eu não tô querendo inocentar o Helman. O Helman, ele fez muita merda, né? Eu tava até os episódios passados defendendo ele, porque eu ainda achava que o problema era mais o elenco. Porém, assim, ele deu umas vaciladas também, não tem nem o que dizer. Mas a questão é, cara, você vai dar um Camacho, você vai dar um Messias, você vai dar um Mendonça na mão do Paulo Turra. Ele não vai fazer milagre, tá ligado? Cara, A questão é. Ah, pode falar, pode falar. não, eu só ia complementar, mano, falando que, mano, podia ser até o Ancelotti dirigindo o Santos, mano. Se você desse Joaquim, mano, João Lucas, pô, mano, o melhor jogador do time do Santos é o Lucas Lima, tá ligado? Pô, não querendo dizer merecer o Lucas Lima, mas mano, num time que, pô, mano, assim, velho, é bizarro, cara, porque o time do Santos merecia muito mais, cara. E aí você podia colocar qualquer um ali pra dirigir o time, que não dá jeito, mano. Porque você vê que tem bons nomes, tem boas peças, só que sozinhas elas não funcionam, porque o resto do time é podre, mano. E, mano, eu assistindo o jogo de quarta-feira, mano, pude perceber, mano, essa zaga do Santos é muito ruim, cara. Não sei como vocês aguentam isso, cara. Mano, a Verdade. questão, mas é assim, o que que é bom no Santos, tá ligado? Porque o que que era bom e a melhor qualidade técnica, eu tô falando de jogador de linha, tá? A melhor qualidade técnica do Santos de linha é o Soteldo. E o Soteldo. Soteldo fez alguma coisa no jogo? Fez Tá porra anulado. nenhuma, tá ligado? Então É. assim, é isso que complica, é isso que complica. Tipo assim, mano, você mesmo viu o jogo, você viu o jogo. Cara, é ligação direta da zaga pra um ponta. É lateral, João Lucas, quando acerta cruzamento, cruzando pro Soteldo, do tamanho de uma criança, e pro Marcos Leonardo também, tá ligado? Cara, tanto que o Santos não. Cara, eu acho que teve uma ou duas finalizações assim que levou perigo, mas é aquele jeito, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, mano, é que no segundo tempo o Corinthians entregou o jogo. O Corinthians não, cara, ficou segurando bola e não queria mais fazer gol. E, cara, foi uma coisa que me irritou pra caralho, porque foi uma escolha que o Luxemburgo tomou, sendo que podia ir pra cima e podia fazer mais gols. Só que, cara, tirando isso, foi bizarro, porque o Corinthians ficava tocando bola no campo de defesa, realmente só pra segurar jogo, e tinha três jogadores do Santos marcando, nenhum com vontade, mano. Eles estavam andando em campo.
Pois é. Cara, isso me lembrou muito, mano, quando o Corinthians jogou contra o Independente Del Valle. Que os caras tá fazendo a mesma coisa, mano. O jogo tava 2x1, 2x1, 3x0, não lembro. Mas enfim. E, cara, e o ataque do Corinthians andando, sabe? Sem fazer pressão, porra, morto em campo. E o Santos tava jogando assim, mano, esperando o Corinthians errar ao invés de ir pra cima. E, pô, e eventualmente acontecia, né? De, sei lá, o Gil errar um passe, o Rony errar um passe, mas quando acontecia esses erros, o time do Santos também não fazia nada, cara. Eles recuperavam a bola e logo em seguida perdiam. Então é uma coisa que, cara, é triste de ver, mano, porque os jogadores não têm um pingo de vontade de jogar, mano. Então, além dessa deficiência técnica do time do Santos, não tem vontade nenhuma, mano. Principalmente se tratando de um clássico, mano, em que, porra, a moral e a vontade dos jogadores tinha que ser dobrada, entendeu? Mano, concordo, concordo. Cara, a questão é a gente perceber que, tipo assim, real, o Santos não tem vontade. O único jogador com vontade é o goleiro. O João Paulo. O João Paulo passa o jogo inteiro gritando, reclamando, sabe? Uhum, O pessoal zoa, inclusive, que, tipo assim, o Santos só consegue jogar bem se o Lucas Lima jogar bem. E o Lucas Lima só joga bem se ele tiver marcando em cima dos zagueiros. Se ele não fizer isso, ele tá pouco se fudendo pro jogo, o Santos inteiro não vai jogar. Cara, no fundo é verdade. Tá ligado? É a verdade. Eu fiquei puto, porque assim, cara, Mendonça, cara barbado, velho, experiente. Soteldo, também. Não fazendo porra nenhuma. O Ângelo, em 3 minutos de jogo, fez mais do que eles, tá verdade. ligado? E assim, cara, é foda, porque aí a gente já pode emendar aqui na questão do protesto que teve, né? Teve, no momento 38, Não, 41, né? teve um protesto, foi 41, né? Teve o protesto da jovem, né? Começaram a atacar bomba, tudo que você possa imaginar dentro do campo, bem na parte do Cássio, ali. E não foi para acertar o Cássio, não foi proposital. A questão foi que a jovem fica daquele lado. A jovem fica daquele lado. E eles não iam protestar no primeiro tempo. Então deu azar do Cássio estar no segundo tempo daquele lado. E os caras começaram a atacar bomba, os caras começaram a atacar bomba. A questão, cara, é. Sinceramente, cara, você tem um time onde a diretoria é omissa e ruim. Contrato errado e tudo que você possa imaginar. Adia dívida, vazou esses dias que o Rueda pediu 10 milhões emprestado pra pagar a dívida, pra acertar dívida com um salário atrasado, sabe? E você pega no contexto geral da diretoria que o Rueda ele ficou de 21 e vai ficar até o final de 23. Com a seguinte promessa: ele vai arrumar o time. No quesito não de ganhar título, mas no quesito de pagar a dívida. E a dívida do Santos, a média aumentou. A dívida do Santos de 21 pra cá aumentou. E ele. A gente. Cara, é bizarro por causa que assim. Os caras pegaram o número. O Ademir mesmo no último programa. Cara, o Santos foi um dos que mais gastou dinheiro com contratação do Campeonato Brasileiro. O Santos 21, ou 21 não, o Santos 23 gastou mais que o Santos 19. A questão é, peraí, caralho, você tem um técnico pior, você tem um elenco pior, e você gastou mais que 2019 com o Sampaoli, com. Sacha foi 18. Com o Marinho, Soteldo no auge, Pituca. Caralho, que conta é essa? Mas enfim, voltando pro protesto. Mano, sinceramente, eu acho certo. Eu acho certo. A questão é, os torcedores que estavam protestando mataram alguém? Não. Então pra mim tá certo. Pra mim tá certo. Os policiais mesmo que estavam na Vila Belmiro, eles viram claramente os torcedores quebrando o estádio e tudo mais. E os policiais não fizeram nada. Por quê? Porque os policiais são do Estado. O poder, o dever do policial na Vila Belmiro é defender o pai de família, a mãe de família, que tá lá no estádio e tá curtindo o jogo. O estádio foda-se. O estádio é o presidente, o estádio é quem tá lá dentro, os seguranças lá de dentro. E os caras também não fizeram nada. Então, tipo assim, você começa a ver que, cara,
De verdade, mano. O torcedor chora, o torcedor chega no presidente e fala, protesta na frente da casa dele e nada. E nada. Você só ouve mentiras, você só ouve falácias, nada que ajude o Santos. Uma hora essa conta chega. Essa conta chega, que nem chegou quarta-feira. Eu acho corretíssimo. Obviamente, você não matando ninguém, pra mim tá perfeito. Então, os caras foram lá, protestaram, fizeram uma dessa e finalmente, mano. Assim, não tô dizendo que acordou, mas a gente pode dizer que isso incomodou lá dentro, tá ligado? Informações do Ademir mesmo. Esse protesto que teve incomodou lá dentro. Não é à toa que o Hellman. Mano, caralho, eu tô falando muito, mas é tanta merda que acontece. O Rueda gravou no começo do ano um podcast um canal Santista. E ele falou assim, que ele colocou uma multa em cima do Dar Hellman e do Falcão, para que o torcedor não reclamasse quando tivesse que demitir. E aí ele usaria tipo a dívida como desculpa. Mano, olha o nível, Tal. moça. Pois é, mano. E esse protesto aí, mano, concordo que, porra, infelizmente, mano, era o único jeito. É uma coisa desse calibre, era uma coisa que consegue incomodar os diretores do Santos, porque o Santos vai jogar os próximos um mês, né? Sem torcida. É 30 Mano, dias. então, um mês sem torcida, cara, isso vai doer no bolso, cara. Porque não vai. A Vila Belmiro já tava com público baixo, agora não vai ter público, então zero de renda nos próximos jogos do Santos. E, mano, é o único jeito de fazer os caras acordar, mano, com prejuízo, com falta de público. E, porra, mano, é uma coisa que. Pô, é uma coisa que eu não vejo no Corinthians, por exemplo, porque o Corinthians tem essa cultura de não abandonar o time. Mas eu vejo. Mas, cara, infelizmente é a saída, mano, pra muitos times. E esse é um dos motivos, cara, essa cultura do Corinthians de não abandonar em momento nenhum, é uma das coisas que faz a diretoria se acomodar, cara, porque o Corinthians não protesta dentro do estádio. E, cara, é uma coisa que pesa muito protesto dentro do estádio. Não tô dizendo que, mano, eu concordo aí que tem que fazer esse tipo de coisa no Corinthians. Mas no caso do Santos, mano, é uma situação bem mais difícil, bem mais delicada. Então, é o certo, cara, infelizmente. Eu concordo, mano, com o que você disse, né? Não matando ninguém, tá perfeito, mano. Porque depredar o patrimônio do Santos, depredar a vida do Belmiro, é o de menos, tá ligado? Porque é um dano financeiro. E é a única forma de fazer os caras acordar. E não sei se vai dar resultado, mas pelo menos mostra a raiva da torcida, mano. É isso, é isso. Eu só queria fazer um adendo aqui. É que na verdade não é que a torcida abandona o clube do Santos. Não, sim, É não que o foi isso que eu quis Santos. dizer. Então sim, mas é que o Santos historicamente ele não é de ter torcida, sabe? Sim. Até parece ser piada falando assim, mas é verdade, é verdade. O Santos historicamente não é de encher estádio assim. E eu até falo, cara, o Santos ser comparado a qualquer clube paulista chega a ser um absurdo. E eu não falo ser absurdo em títulos, mas sim um absurdo de que, mano, cara, o Santos ele era um time de várzea se comparado a Corinthians, São Paulo e Palmeiras. O Santos é um time de várzea. Sempre foi. No quesito de lotar estádio. O Santos não lota, tá ligado? Houve um site. Puta, eu não vou lembrar o nome do site agora. Mas esses dias eles fizeram um levantamento de quanto que cada time faturou com um estádio, cada time paulista. Pegando ali os quatro: Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Eu vou pegar o número do maior no quesito de hoje tá melhor, né? Palmeiras. Palmeiras, no Allianz, ele faturou em torno de 800 milhões. 800 não, 10 milhões. Uhum. 10 milhões. O Santos faturou 800 mil. Cara, Mano. tá ligado? É bizarro, é bizarro. Mas enfim, vamos falar do Nem Corinthians. 10%, mano. Pois é. E, mano, já falando de Corinthians, é foda, mano. Porque criticar o clube depois de ganhar de 2-0 de um rival e tudo mais, parece, pô, ser modinha. Só que a questão é que o que tá acontecendo, mano, na diretoria do Corinthians, mano, é vergonhoso. Porque a gente teve um caso recente aí do Gustavo Mantuan.
Ele tava no Zenit, ele foi envolvido na primeira troca do Yuri Alberto, quando ele veio por empréstimo, e o Mantuan foi emprestado pro Zenit, com acho que uma cláusula de compra, enfim. E era especulado, mano, que o Mantuan fosse vendido pro Zenit por quase 10 mil reais, mano. 10 mil reais não, 10 milhões de reais. Uhum. E. Não, 10 milhões de reais não, eu falei, é de euros, eu falei errado de novo, mas enfim. E o que aconteceu, mano, foi que o Corinthians vendeu por 2 milhões de euros, mano. Então, isso mostra, mano, a. Cara, que é bizarro, porque o Corinthians abre as pernas muito fácil pro Zenit, mano. Não só pro Zenit, mas pra qualquer time. Porra, se for puxar um pouquinho mais atrás, o Corinthians tem. O Benfica tem uma dívida absurda com o Corinthians, mano, em questão do Pedrinho. Então, mano, mostra muito amadorismo, porque o Gustavo Mantuan, ele tava sendo, pô, cotado pra voltar pro elenco do Corinthians, ele ia ser um moleque que ia reforçar muito bem, porque o Corinthians precisa de atacante, e o Corinthians não consegue contratar atacante, entendeu? Por outro motivo, que é o transfer ban de 6 meses que o Corinthians tomou. O Corinthians tá banido de inscrever qualquer jogador durante 6 meses, mano. Então, o que acontece? O Corinthians não vai ter essa janela de transferência. O Corinthians não vai poder contratar ninguém. O Corinthians não vai conseguir trazer ninguém. Então, Cuejar, Matias Rojas, esses caras vão ficar pro ano que vem, cara. Esse ano já era. E, porra, mano, é Caramba. ridículo, cara, é ridículo. E tudo isso por jogador ruim, tá ligado? Por dívida com. Acho que com o Ramiro, se eu não me engano. Sei lá, mano, um jogador horrível. Cara que nunca entregaram porra nenhuma pro clube. Os caras estão trazendo dívida pro Corinthians e impedindo o Corinthians de contratar jogador, mano. E isso mostra a incompetência ridícula do Duílio, cara. Que é um cara que ele ficou no estádio do. Ele ficou na Vila Belmiro pra dar entrevista e fez isso, mano, só pra fazer média com a torcida, mano. Porque a chapa de. A chapa dele, né? A corja imunda dele, a renovação de transferência. Transferência não, transparência. Vai se candidatar de novo esse ano. É o último ano do Duílio no Corinthians, graças a Deus. Mas. E ele vai lançar um candidato pior ainda, cara. Que ainda não é confirmado. Mas é um cara que, cara, tá há anos aí sugando o Corinthians, mano. O André Negão. O apelido do cara é André Negão. E ele tá aí, mano, por desde a época do André Sanches, fazendo merda nenhuma no Corinthians, cara. Só mamando o clube. Tanto que tem até uma polêmica do filho dele, mano. Que é jogador de futebol. Ele passou por todas as categorias de base do Corinthians e subiu até pro profissional. Só que ele não entrou em campo. E ele Caralho. sempre. Pois é, mano. E desde 2015, se não me engano, que ele. Não lembro qual que foi o ano que ele se tornou profissional. Mas o salário dele, mano, era maior do que todos os jogadores do elenco titular, cara. Um jogador de um cara que, só porque ele é filho do André Negão, ele tava lá no Corinthians, mano, ganhando um salário absurdo. Tanto Chamado que. nepotismo. Exatamente, mano. E, cara, você vê que a máfia é grande, mano, porque esse moleque ele era escondido, cara. Porque ele não jogava pelo Corinthians, mas ele tava sendo. Ele tava indo pra outros clubes, né? E, porra, clube de várzea praticamente, que ele era emprestado. E o que acontecia? Ele ficava nesses clubes, ele jogava por esses clubes, quer dizer, não sei nem se jogava, pra ser sincero. Mas ele ficava por esses clubes, em teoria ele tava nos clubes e enquanto o Corinthians pagava o salário. Um salário absurdo. E esse cara, mano, porra, ele vai ser. Você vai ser o presidente do Corinthians, mano. E. Porra, mano, apesar de não ser confirmado nem nada, é ridículo só de ser especulado, mano. Porque é um cara que tá aí só fudendo o Corinthians, mano. E a. Então. Pode falar, pode falar. Não, não, pode terminar, pode terminar. Então, e o foda é que não tem rivalidade, cara, porque o. Putz, até esqueci qual que é o nome do cara que vai ser. Que vai ser o cara que vai competir contra ele. Mas enfim. É uma merda igual, mano. É tudo farinha do mesmo saco, mano. Meses atrás, mano, esse cara que era. Porra, que tava sendo cotado pra ser a rivalidade da renovação e transparência. Eles estavam, porra, no churrasquinho, mano, no CT, tá ligado? Tava todo mundo curtindo junto. Então, porra, você vê a várzea que é o Corinthians, mano. É nojento, velho. Caramba, é complicado. E assim, voltando na questão do jogo em si, cara, a gente sabe muito bem que essa vitória engana. Essa vitória engana. Muito, muito. O Corinthians ganhar de 2 a 0 na Vila.
Cara, não foi mérito do Corinthians, foi demérito do Santos, mano. Foi demérito do Santos, porque hoje qualquer um bate no Santos, qualquer um. E o Corinthians chegou lá. E, cara, o Corinthians ele não foi um City, o Corinthians não foi um Bayern, não. O Corinthians fez o básico. Fez o básico, abriu dois gols, sendo que um foi em tese gol contra. Uhum. E foi lá, segundo tempo, e trancou. Então, assim, começa a ficar complicado o real pro Corinthians, né? Começa a ficar real complicado. O Corinthians vai jogar essa semana contra o Liverpool pra tentar classificar pra Sula, né? Pelo menos, porque a Libertadores já era. E a questão é a seguinte, cara. A questão é a seguinte. Pô, o Luxemburgo, a gente sabe muito bem que ele não é aquele cara que você garante que vai salvar o Corinthians, né? Ele não é uma garantia. Até porque a gente sabe também que o elenco do Corinthians não é essas coisas. A gente pode chegar aqui e falar que, mano, pro começo do ano a gente esperava uma coisa, agora é outra. O Corinthians, ele tem elenco pra Sula, mas campeão é muito difícil. Muito difícil. E a questão é, cara, o que o Corinthians devia focar esse ano? Ir pra Sula, tentar ter uma boa classificação aí no campeonato, recuperar no brasileiro, que vai recuperar, é só questão de tempo. É só questão de tempo, vai recuperar. Já tá, né, recuperando. E. E, mano, é isso que os caras têm que se manter, velho. Esse aqui é o último ano do Duílio, né? Pois é. Último ano do Duílio. É, a questão é que a gente, falando aqui do Corinthians em si, o Corinthians ele por ser um clube paulista, ele é um clube que historicamente ele tem muita importância no futebol brasileiro. Uhum. A gente sabe muito bem que o estado de São Paulo é o maior estado para futebol. Certeza. Talvez hoje existe uma certa dúvida, porque quem carrega é o Palmeiras, mas historicamente é o estado de São Paulo. E a questão é, cara, o Corinthians sendo aí um time até mais velho que o Santos, a gente não sabe desde quando vem essa corrupção, desde quando vem essa parte burocrática completamente comprada, né? Uhum. E a questão é a seguinte, cara, é muito difícil mudar. É muito difícil mudar. A gente como torcedor, a gente tem uma visão muito superficial de tudo. A gente chega, a gente reclama da diretoria incompetente, diretoria que contrata errado, jogadores ruins, técnico ruim. Só que a gente não sabe como que tá lá dentro. A gente não sabe se tudo que aconteceu foi proposital. Uhum. Voltando a citar do que eu mais manjo, que é o Santos, 2014, houve mala branca pro Santos não rebaixar o Palmeiras. A gente achando que, puto, o Santos foi burro, o Santos foi. Que nada, cara. Que nada. O presidente naquela época era o. Puta, eu acho que era o Roma, eu acho, velho. Puta, eu não vou lembrar, cara. E. Enfim, recebeu ali dinheiro do presidente do Palmeiras pra não rebaixar o Palmeiras, sabe? E a questão é, mano, a questão é, isso tá sempre envolvido no futebol, não tem como a gente evitar. Só que a gente tem que tomar cuidado porque esses esquemas aí já rebaixaram o Corinthians. Com certeza. Então a questão é, pô, Real estão fazendo. Ah, bem, a gente não sabe a gente sabe que não estão fazendo certo, mas assim, será que isso vai começar a afetar o futebol do Corinthians como já tá afetando? Cara, pra ser sincero, mano, não posso afirmar nada, mano. Porque essa roubalheira tá desde 2007, mano. Que foi quando. Cara, que essas crises do Corinthians, mano. Porra, a gente tem que buscar muito tempo atrás, mano. Eu acho que foi desde 2005, 2006. Que foi quando o Corinthians tinha um patrocinador absurdo lá e, porra, fez um investimento do caralho, né? Comprou o Tevez, Mascherano. No ano seguinte, essa empresa foi embora e tirou o investimento. O Corinthians ficou sem dinheiro pra pagar o Tevez, sem dinheiro pra pagar o Mascherano e os outros caras que contratou. Então, o que aconteceu? O Corinthians ficou fudido, esses caras foram embora. E aí, 2007, mano, o Corinthians tava com um elenco vergonhoso e foi rebaixado. E o que aconteceu? Que aquela diretoria foi derrubada pela chapa Renovação e Transparência, que tá até hoje. E aí, mano, no começo eles tiveram muito acerto, né? Porque, porra, trouxeram o Ronaldo Fenômeno, ganharam o Mundial, ganharam a Libertadores. Mas de certa forma, mano, isso tudo é uma maquiagem, mano.
Porque esses caras são bandido, velho. Esses caras são. Cara, é nojento, mano. André Sanches até hoje, mano, em teoria ele não tem nenhum vínculo com o clube. Só que você vê, mano, direto ele participando de evento, ele participando de coisinha com o Duílio. Então, mano, o presidente do Corinthians sempre foi o mesmo, desde 2007, mano. É o André Sanches. Esse cara tá aí comandando o clube, mano. Comandando uma corja, mano. E aí, esse ano, velho, em teoria vai ser o ano que vai mudar isso. Com, com os próximos candidatos da diretoria. Só que é tudo farinha no mesmo saco. Essa é a verdade. E como você disse, mano, foi uma coisa que já rebaixou o Corinthians. E se vai rebaixar de novo, eu não posso afirmar, porque o Corinthians não tem elenco de rebaixamento. Mas é uma coisa que pode acontecer. E se o Corinthians for rebaixado, mano, é melhor a torcida se preparar, mano, porque vai ser feio. Porque, de verdade, Yuri Alberto, Roger Guedes, pô, até o Fagner, mano, é um acomodado também. Mano, esses caras não vão aceitar jogar Série B, não, velho. Esses caras vão meter o pé. Nem que seja rescindindo o contrato, eles não vão aceitar jogar Série B. E o Corinthians vai só tomar no cu. Então, é só uma correção aqui. O 2014 era o Odílio. O Roma ele veio um ano depois, 2015. Mas assim, cara, a questão é, a gente sabe muito bem que time bom ser rebaixado é uma parada que não é tão raro assim. O Grêmio, 21 é rebaixado, Uhum. né? E eu acho que a questão do Grêmio, ela lembra um pouco o Corinthians. Ela lembra um pouco. Até o momento ela lembra. O Grêmio naquela época, eles estavam com o Renato Gaúcho, começo do ano. Aí eles demitiram o Renato, eles contrataram foi o Thiago Nunes na época. Eu lembro que naquela época passou o Thiago Nunes e o Mancini. Isso, foi 2020. Ah, teve o 21, né? Teve também aquele do Fluminense, o Roger Machado. Roger Machado. É, isso, se eu não me engano, a ordem foi essa. Foi Renato Gaúcho, aí eles demitiram o Renato Gaúcho pra contratar o Thiago Nunes, não deu certo, contrataram o Roger Machado, e no final do ano contrataram o Mancini pra salvar, por causa que o Roger Machado fudeu o Grêmio. Cara, lembra ou não lembra o Corinthians? Começou o Cara, ano com um bom técnico e foi piorando ao passar do tempo. cara, perfeitamente, mano. Porque se a gente for ver, mano, esse problema com o técnico que o Corinthians tem, mano, é desde 2018. Porque o Corinthians, 2017, teve Carille, pô, ganhou o Paulista, ganhou o Brasileiro, perfeito. Carille foi pra, sei lá, saiu e eu acho que foi pra Arábia, se eu não me engano. Foi para a Arábia, foi para a Arábia. Então, o Corinthians 2018 ficou com. Cara, esqueci o nome dele, mano, mas é um treinador péssimo também. Tava treinando, acho que era o Juventude. Caramba, é o Ventura, Jair Ventura. Caralho, já é Adventure, pô. O Tá ligado? Adventure. Treinou o Santos Cara, também. na boa. Pior. Mas aí baixou o Santos 18. Então, mano, na moral, um dos piores técnicos da história do Corinthians, mano. E ainda assim ele conseguiu chegar na final da Copa do Brasil, pra você ver. Uhum. Cara, seguindo. Depois de Jair Ventura, puta, não vou lembrar quem foi depois. Mas em 2019, mano, 2020, a gente teve o Thiago Nunes no Corinthians, que durou pouco tempo, que, porra, foi derrubado pelo elenco, isso é fato. E logo em seguida, cara, veio o Mancini. E aí a gente teve a época do mancinismo, que iludiu muito o torcedor, né? Mas, de certa forma, foi importante porque salvou o Corinthians. Depois, mano, teve aquela novela com o Renato Gaúcho, né? Que, pô, se o Renato Gaúcho viesse ia ser muito foda. O que aconteceu é que ele não quis vir, né? Preferiu ir pro Flamengo depois e veio o Silvinho. Silvinho muito criticado. Ninguém queria o Silvinho no Corinthians porque o único trabalho dele tinha sido no Lyon e foi uma merda. Só que no Corinthians, mano, de certa forma não foi tão ruim, mano. Porque muita gente criticava porque o Silvinho tinha um time bom nas mãos, né? Porque, pô, tinha Juliano, tinha o Renato Augusto, o Roger Guedes, o próprio William, que chegou na época do Silvinho. E aí o que aconteceu é que ele ficou até o Paulista do 2022 e não era pra ele ter ficado, cara, era pra ter sido demitido. Porque aí acabou o Paulista, o Corinthians sofreu mais uma crise de técnico.
né? E foi atrás do Vitor Pereira e, porra, perfeito o Vitor Pereira. E só que aconteceu que o Corinthians não ganhou porra nenhuma com o Vitor Pereira, né? Chegou só na final da Copa do Brasil. E no fim do ano a gente foi traído, porque era pra ele continuar no Corinthians, né? Só que ele deu aquela desculpa, a famosa desculpa da sogra, né? E foi pro Flamengo. E o Corinthians deixou o Lázaro. O Lázaro que era interino até então, quer dizer, na verdade ele é analista de desempenho, uma coisa assim. E ele é um bom profissional, só que ele não é técnico. E o Lázaro ficou treinando o Corinthians, sendo que ele não é técnico, mas, porra, fez um bom campeonato paulista, de certa forma, 2023. O Lázaro, ele tá no Corinthians ainda ou ele saiu? Acho que ele tá, mas ele tá trabalhando internamente, sabe? Ele tá trabalhando Ah, fora do entendi, campo. entendi. Mas enfim, o que aconteceu, mano? Foi aquela novela desgraçada que a gente viu, mano. Porque o Lázaro ficou durante o Paulista, o Corinthians passou um vexame contra o Ituano, foi eliminado e ficou um mês sem jogar. Era pra ter demitido o Lázaro aí. Não foi o que aconteceu. O Lázaro ficou esse um mês treinando o Corinthians e começou o Campeonato Brasileiro com o Lázaro treinando. E ele foi demitido. E aí veio toda aquela história, mano. Que teve o Cuca, teve o Danilo e agora o Luxemburgo, mano. Então olha só, desde o começo desse ano, mano, o Corinthians teve quatro técnicos diferentes. E sendo que três deles, na verdade, nem são técnicos, né? Que é o caso do Lázaro, que é analista de desempenho. O Danilo, que é técnico sub-20, e porra, é um técnico ruim, pra ser sincero. E o Cuca, que eu não vou falar o que ele é, mas todo mundo já sabe. E agora o Luxemburgo, que mais um que chegou sem expectativa nenhuma. Não. E ele vai ficar até o final do ano. Então, inclusive, assim, voltando um pouco, o Silvinho, na época, cara, eu lembro muito bem que ele caiu na derrota do Santos, né? 2-1 virado do Marcos Leonardo na Neoquímica Arena. E, e assim, cara, eu lembro que a expectativa era o Silvinho ser expulso do Corinthians, não porque ele tava, tipo, claramente o Corinthians ele tava ruim com ele no final, Pois é, mas a expectativa era que ele fosse demitido porque o time tava começando a ficar muito bom, enquanto o técnico era muito ruim. realmente. E aí os caras falavam, pô, o que adianta você ter Roger Guedes, Renato Augusto, Juliano e o Silvinho comandando? Pois é. E aí trouxe o Vitor Pereira, que em teoria era pra ser o cara que era, porra, ele ia gerir as estrelas, ia fazer um futebol do caralho. E de Aí certa foi, né? forma, mano, porra, o Corinthians jogava bem, mano. De fato, jogava bem. Só que aí o que aconteceu? O Corinthians não disputou a Libertadores com o Vitor Pereira, né? Porque o Vitor Pereira, quer dizer, ele treinou no Corinthians na Libertadores, mas foi bem no começo, então a gente foi eliminado pelo Flamengo. Depois de passar do Boca Juniors, né? Nos pênaltis. Foi muito foda isso, inclusive. E, mano, só que em questão de resultado, mano, não foi muito diferente do Silvinho. Porque o Corinthians terminou em quarto ou quinto do Brasileirão. Teve menos aproveitamento. Só que a diferença foi que chegou na final da Copa do Brasil e quase ganhou. Só perdeu nos pênaltis por, porra, um azar do caralho, né? Então a expectativa, mano, era que o Vitor Pereira continuasse, o time renovasse, né? Porque tava tendo problema de elenco já, né? Com panelinha, os caralho, mas enfim. E aí a teoria, e o correto seria manter o Vitor Pereira pra 2023. E aí sim, mano, trazer jogadores novos com recomendação dele, trazer. E poder fazer uma pré-temporada digna, né? Que não foi uma coisa que o Vitor Pereira teve em momento nenhum. Só que aí a gente viu o que aconteceu no final do ano, né? Filho da puta decidiu ir pro Flamengo sem avisar ninguém e dando desculpinha de família. Mas enfim. E aí isso custou caro pro Corinthians, mano. Porque o Vitor Pereira, essa canalice do Vitor Pereira, mano, jogou na mão da diretoria, mano, uma responsabilidade que eles não têm, mano. Que era de contratar um técnico no final do ano e um técnico que pudesse fazer uma pré-temporada boa pro Corinthians para que a gente pudesse ter uma temporada boa. Não foi acontecer em momento nenhum. Então, e a gente sabe muito bem que, cara, pô, o Corinthians ele tem esse fator que é muito determinante pro time continuar bem. É a torcida, cara. É a torcida. O Corinthians, se não tivesse a torcida, seria um. Mano, seria uma portuguesa da vida, mano. Pô, com Porque o certeza. Corinthians, ele. Cara, o Corinthians ele é gigante com a torcida. Gigante, gigante.
Isso aí determinou a virada de 2-0 na ida pra volta na Neoquímica, 2-0 na ida na volta contra o Atlético Goianiense, Goianiense não, o Mineiro, Remo. E assim, a gente vê que, cara, o Corinthians ele é gigante, porque no quesito de, caralho, tá ruim, a gente sabe também que não tá legal lá, mas caralho, tão nas quartas da Copa do Brasil. E tipo, um trabalho que a gente sabe muito bem que não é bom, mas vem dando resultado, sabe? No quesito de, caralho, pelo menos o Corinthians ele tá classificando, É, sabe? Então assim, imagine só. Se o Corinthians tivesse uma diretoria que prestasse, uma diretoria que soubesse o que estivesse fazendo e não focasse só no bem próprio, né? No caso deles lá em si, uhum. e focasse no bem do Corinthians, mano, o Corinthians estaria voando, mano. Estaria voando. É porque em questão de torcida, mano, é, cara, sem zoeira, não é nem clubismo, nem porra nenhuma. Mas a torcida do Corinthians não tem nenhuma igual, cara, no Brasil. Você pode, que é uma torcida de massa e é uma torcida apaixonada, mano. Que você pode até falar da torcida do Flamengo, caralho. Só que a torcida do Flamengo, mano, é uma torcida que não canta, é uma torcida que vai durante o jogo. É uma torcida que critica o time, a diretoria do Flamengo merece ser criticada, né? Mas critica em momento que não faz sentido, sabe? Uhum. O time estando voando, eles continuam enchendo o saco de jogador, continuam falando merda. E enfim, mano, é por isso que a diretoria não, a torcida do Corinthians é uma coisa tão única. Porque se a gente for ver, mano, parece imã de maluco. Porque os momentos mais, assim, fudidos da história do Corinthians foram as épocas que mais tiveram crescimento de torcedor. Que foi que foi naquele período que o Corinthians ficou, cara, quantos anos que foi? Sem ganhar nenhum título, acho que foram 23 anos sem ganhar título. E aí, Corinthians o Corinthians ficou 23 anos sem ganhar título. foi a década de 70 pra 90, não foi? Não, foi antes, porque esse jejum acabou em Antes? 77. Ah, perfeito. 77, então acabou. E, cara, esse período de 23 anos, por incrível que pareça, mano, foi a época que a torcida do Corinthians mais disparou de torcedor, mano. Cara, Uhum. e apesar de ser um time que não ganhava porra nenhuma, só passava vergonha, o Corinthians tinha cada vez mais torcedor. Mesma coisa em 2007. 2007, mano, o Corinthians caiu pela primeira vez na história e a torcida do Corinthians continuava acompanhando, continuava indo pro estádio. Tanto que, se eu não tô enganado, a primeira partida de Série B, mano, a ser transmitida em TV aberta na história foi do Corinthians, mano, na época que o Corinthians caiu. Então você vê a importância que a torcida do Corinthians tem cara, pra história do clube no geral, né, mano? É bizarro, porque se não fosse a torcida, esse time não seria nada, como você mesmo disse. Porque o Corinthians não tem investidor, o Corinthians não tem diretoria, mas é o clube do povo, mano. É o clube que é movido pela torcida. E infelizmente, mano, é uma coisa que a gente tá vendo decair cada vez mais. Porque o Corinthians é o clube do povo, que é vendido jaqueta, só porque tem a marca do Corinthians ali, é 800 pau a jaqueta, tá ligado? Uhum. Camisa sendo vendida a 400 reais. Que porra de clube do povo é esse, mano? Sabe? Não faz sentido. E aí você pode falar que por questão de material, porque é da Nike, não sei o quê. Mas ainda assim, mano. E você vê ingresso sendo vendido a 500 reais, mano. Você vê ingresso sendo. Pô, o ingresso mais barato da arena, velho, é 50 reais, se eu não me engano. Isso se você não tiver fiel torcedor, né? Porque se você tiver fiel torcedor, você tem um desconto de merda lá, mas enfim. E, cara, Então, pode falar, pode falar. não, pode terminar, pode terminar. Não, então, só ia dizer que a torcida não merece a diretoria que tem e a diretoria não merece a torcida que tem, mano. É uma relação abusiva, mano. De verdade. Então, mano, e a gente. É só um adendo que eu queria citar. É que a torcida do Corinthians, quando o Corinthians foi rebaixado em 2007, ela diminuiu muito no quesito de quando o Corinthians foi rebaixado e foi pra Série B. Mas gradualmente, quando o Corinthians começou a ganhar e começou a subir na Série B, a torcida começou a aumentar, aumentar, aumentar e voltou pro padrão. Inclusive, um fato que vale destacar é que a média de público da Neoquímica, a média de público da Neoquímica, ela, a média acho que é 30 mil, não é? Cara, acho que é por aí mesmo.
É nessa faixa, é nessa faixa. Eu vou pesquisar aqui pra ter certeza, mas o Caio Ribeiro tinha falado que é nessa faixa. Cara, é bizarro. Caralho, é muita gente, cara. Tipo, a média de público na Neoquímica é o triplo da Vila lotado, tá ligado? Pois é. E isso, assim, é bizarro, cara, porque a gente sabe muito bem que, mano, o Corinthians, ele tá na merda faz tempo, mas é um time que ele, ele tá na merda faz tempo, só que mesmo tendo um time ruim, ele consegue chegar em final, sabe? Isso é uma parada que eu não consigo entender. Isso é uma coisa que não acontece com o Palmeiras, uma coisa que não acontece com o São Paulo, uma coisa que, cara, acontece com o Santos uma vez na vida, outra na morte, e, e no Corinthians acontece direto. Vamos ser sinceros aqui, 19 foi campeão paulista. Paulista. Mano, 2020 foi finalista do Paulista. então, 21, 22. Ah, não, foi 21. não, 21, ficou no G4 do Brasileirão, de certa forma. Isso. E 22 chegou na final da Copa do Brasil, é isso mesmo. Cara, vamos ser sinceros que o Corinthians tem time pra isso hoje? Hoje nem fudendo. Não, hoje sim, eu quero dizer assim, nessa época, tinha time pra ganhar essas coisas? Cara, não Pra chegar na final? nem fudendo, mano. Quer dizer, Então, time até tinha, mas analisando o contexto geral, mano, não merecia nem fudendo, cara. é, Porque, por é exemplo, foda, foda. cara, 2018, o Corinthians ter chegado na final da Copa do Brasil, pra mim é mais absurdo que ter chegado em 2022. Porque em 2018, mano, nosso técnico era o Jair Ventura, cara. E o elenco era É. de ruim, mano. A esperança do Corinthians era o Pedrinho, cara. Então, e você começa a pegar porque, tipo assim, cara, é bizarro, porque, tipo, o Corinthians em si, ele é um time que ele continua dando medo pro adversário. No quesito de Nome, tá? o nome Corinthians é pesado. O Exatamente. nome Corinthians é muito pesado, sabe? É, por exemplo, vai, um Botafogo. Pega o São Paulo. Umas quartas de Copa do Brasil, exemplo, tá alto aqui. Mano, mesmo que o São Paulo esteja melhor que o Corinthians, em qualquer campeonato possível, em elenco, a gente pode dizer que geral é, ao mesmo tempo o Botafogo sente mais medo do Corinthians, tá ligado? Uma possível ida, uma possível volta na Neoquímica, 90 minutos, uma pressão do caralho, tá ligado? Enquanto o São Paulo lota o Morumbi, lota, mano, com toda certeza, tipo, enche 60 mil fácil ali, mas não dá a mesma tensão, tá ligado? E a mesma coisa que muito jogador fala. O próprio Renato Augusto falou isso numa entrevista, puxando um pouco de bola pro Santos. Ele fala que a Vila Belmiro é o estádio mais difícil que ele já jogou. Porque a Vila Belmiro ela é pequena, mas ela é. Ela é tipo, como eu posso dizer? Ela é muito claustrofóbica, tá ligado? Ela é pequena, mas ela vai te pressionando, porque os torcedores estão muito mais perto. Você compara a Vila Belmiro com o Morumbi, puta merda, é uma distância absurda da torcida pros jogadores. Agora a Vila, mano, tá lá um do lado do outro, tá ligado? Então, assim, é. Mas voltando no caso da Neoquímica em si, a Neoquímica conta muito como isso. Eu acho que o Corinthians tá onde tá hoje por causa da Neoquímica. E. Realmente, por causa da torcida também, né? Mas a Neoquímica em si lotando sempre, mano, é uma parada que pesa muito pro lado do Corinthians. Pois é, mano. Mas se não fosse a Neoquímica, seria o Pacaembu, tá ligado? Não Ah, com certeza, é com questão só do certeza. estádio, mas enfim. Inclusive a Neoquímica, se for analisar no contexto geral, mano, ela trouxe mais prejuízo do que lucro pro Corinthians, mano. Porque até hoje não pagou essa porra. Pois Mas, é. de qualquer forma, mano, foi uma coisa muito importante. Porque, cara, é um símbolo que o Corinthians tem, né, mano? É um símbolo que o Corinthians carrega. E isso mesmo que você falou, mano, de um clube colocar mais respeito do que o outro, isso também depende muito de atualidade. Se a gente for botar 20 anos atrás, mano, pô, apesar de ser tempo pra caralho, essa situação que você citou o São Paulo seria totalmente o oposto, mano. Porque apesar do São Paulo ter um time muito absurdo naquela época, e o Corinthians, né, nem tanto, cara, você preferir disputar contra o Corinthians ou contra o São Paulo, mano? Porra, obviamente seria o Corinthians. Não só pela questão do time, mas sim porque o São Paulo naquela época tinha tanta visibilidade, tinha tanto próprio investimento, mano, e tanta
A marca do São Paulo era tão grande naquela época que qualquer um se cagava de medo, mano. São Paulo não ganhou o Mundial à toa, tá ligado? Uhum. E isso, além de depender do momento, também tem a questão histórica de torcida. Que foi o que você disse, né, mano? Se, porra, um time como o Botafogo, se for enfrentar entre o Corinthians e São Paulo no dia de hoje, na Copa do Brasil, velho, o mais difícil é o Corinthians, mano. Por incrível que pareça. Mesmo o Corinthians tendo um time de merda. Então, só pra confirmar aqui, tá certo, é 35.326, é a média total da Neoquímica de torcedores. Pois é, mano. Cara, Se eu não absurdo. me engano, cara, o último jogo que o Corinthians meteu menos de 30 mil no estádio foi na época que tava voltando da pandemia, tá ligado? Então não tinha muito o que fazer. O estádio tava com capacidade reduzida e por isso não lotou, porque não tinha como. Mas depois de que liberaram tudo, mano, cara, bizarro, porque até hoje, mano, o Corinthians tá com recorde, acho que são mais de. Puta, não lembro, mano, mas é muito tempo que o Corinthians tá metendo todo jogo 40 mil, 30 mil com uma facilidade ridícula, mano. E até no futebol feminino, cara, de verdade. O recorde de futebol feminino no Brasil é do Corinthians. O Corinthians foi o único time até hoje, mano, que conseguiu meter 31 mil no estádio pra assistir uma final entre Corinthians e. Acho que foi Inter, se eu não me engano. Pelo campeonato feminino. E, porra, Foi o Inter. foi o Inter, né? Então. E, cara, se vai falar que o futebol feminino tem a mesma visibilidade que o masculino, velho, você tá mentindo. Porque é muito menos mídia, é muito menos patrocinador, muito. Porra, é uma coisa que tá crescendo aos poucos ainda. E isso que o Corinthians fez, mano, é absurdo, mano. Porque mostra a presença da torcida e a vontade de engajar no clube, mano. De fato. Então, cara, só pegando aqui dados pra ser uma parada mais específica em si, Uhum. o Corinthians arrecadou no ano passado 63 milhões com bilheteria. 63 milhões. Você vê. O Santos arrecadou 272 mil. Mas isso é de Cara, renda ou é lucro? não, isso aí é valor de bilheteria Ah, beleza, então. Então é o valor bruto. arrecadado. É, con- Então, tem que contar. cara, Beleza. tipo assim, sabe? É muito o que eu falo, cara, é muito o que eu falo. É, o Santos, ele comparado. Isso que muito já tinha dito na época que a gente falou dos ídolos, né? Eu falei que, mano, o Santos, ele é foda, porque, caralho, o Santos, ele é considerado um dos maiores times do Brasil, sendo que o Santos, ele é minúsculo de torcida, E é um sabe? time O do Santos. litoral, cara. Oi? É um time do litoral, tá ligado? Não tem nem como crescer muito. Pois é, pois é. Cara, o Santos é de Santos. O Santos é de Santos. E. E aí entra a questão, cara. Isso é muito lindo, tá ligado? Isso, mano, enriquece absurdamente a história do Santos. O Santos, porra, ganhando Mundial, o Santos, ele é o único time brasileiro a ganhar Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Campeonato Sul-Americano e Campeonato Mundial no mesmo ano. Uhum. O Santos literalmente foi o único time a fazer isso do Brasil inteiro, na história. Isso, mano, com uma média de público de tipo 8 mil, tá ligado? Caralho, isso é muito lindo, tá ligado? O problema é, já um caso que não acontece no Corinthians, é você ter isso hoje em dia, tá ligado? Você tem times hoje que ou são comprados ou se mantêm por torcida. O Santos não se mantém por torcida e o Santos não é comprado. Uma hora a casa cai e ela já tá caindo. A gente pode dizer, mano, que tá caindo desde, mano, 2016, 17, cara. Tá ligado? Que o Santos, ele ainda teve uns resquícios, né? 17 teve time bom, 19 teve time bom, 20 teve time bom. Só que isso cada vez mais vem sendo difícil pro Santos, tá ligado? O Santos ele não consegue mais se manter. E a única coisa que garante dinheiro pro Santos é venda de jogador. Que anda bem, anda bem. O Santos continua vendendo jogador, continua vendendo jogador de base. O problema é, cara, não é o suficiente, sabe? O que historicamente pro Santos manteve o Santos até hoje, hoje em dia já não.
uma parada mais garantida. Já não é uma garantia de que o Santos vai começar a ficar relativamente bem em questões salariais, né? Então, então complica. E voltando ao que você falou da renda do Corinthians em questão de bilheteria, cara, esse número que você falou é um absurdo, mano. Porque, obviamente, que esse não é o número do lucro. Porque um jogo de futebol é um evento caríssimo de ser feito. Então, apesar de ter, pô, arrecadou sei lá quantos milhões em tal jogo. Só que tem que ver também o quanto gastou pra fazer esse jogo, né? Em questão de segurança, em questão Ah, com certeza, com certeza. de renovar o estádio, né? Porque é muita gente, então acaba tendo prejuízo. Mas enfim, ainda assim continua sobrando muito dinheiro, cara. E a renda que o Corinthians tem a partir disso, cara, devia ser uma coisa que devia fazer o Corinthians voar, cara. Mas o Corinthians é o segundo time que mais deve no Brasil. Você vê o quão mal administrado é esse dinheiro. E, cara, é ridículo quando eles têm que passar por isso, mano. É ridículo, porque qualquer diretoria que se preze, mano, não era. Cara, primeiro que não era nem pra estar nessa crise, porque essa crise começou com o André Sanches. A dívida multiplicou, assim, de uma forma ridícula, cara. Tá multiplicando exponencialmente, parece. Porque a dívida do Corinthians até 2010, se eu não me engano, era menos de 500 mil, 500 milhões. Hoje já tá quase 1 bilhão. Sim. E o que aconteceu, mano, pro Corinthians ter duplicado a dívida? Sabe, é muita coisa de esquema interno, é muita coisa de. Porra, mano, dá até nojo de falar, mano. Porque os mesmos caras que fizeram a dívida do Corinthians multiplicar são os caras que ainda estão e vão concorrer à presidência, mano. Então é um amadorismo ridículo, mano. Porque o Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro. É uma máquina de fazer dinheiro constante, porque a torcida não abandona. A torcida não vai deixar de comprar camisa, a torcida não vai deixar de ir no estádio. E não sabe administrar. E, quer dizer, não é nem questão de que não sabe administrar. É que eles administram puxando pro lado deles, né? E fazendo merda. Não, o Corinthians é aquele famoso cara que ganha na Mega Sena, E gasta todo gasta dia. todo o dinheiro numa noite e chega no outro dia, quer continuar esbanjando dinheiro sem dinheiro. Uhum. Porra, a gente sabe muito bem que, cara, o Corinthians não tem dinheiro pra isso. O Corinthians não tem Então, condições pra isso. O Corinthians, cara, o Corinthians, ele deveria ser um, em quesitos longe, assim, um Fluminense. Deveria ser cara, um Botafogo, não de ser rebaixado, mas no quesito de, cara, você não tem dinheiro, mas você sabe da sua condição e você gasta pouco. Você tenta só manter o seu time na Série A e tenta manter o seu time bem. Cara, lembra pra caralho o Santos. Só que o Santos faz isso de forma errada. Mas o Corinthians ele devia puxar pro lado do Santos. No quesito de você saber que você tá fudido de grana e você fazer o quê? Você administrar. Você ser sincero pra torcida. Mano, não tem mais condições. Só que a gente sabe muito bem que, mano, a soberba da diretoria é muito grande, tá ligado? Quem comanda o Corinthians lá dentro quer ver o Corinthians no auge mesmo sem dinheiro. E isso acaba fudendo cada vez mais o Corinthians e vai empurrando com a barriga as dívidas que já tem há muitos anos, né? cara, eu duvido muito que seja em questão de ver o Corinthians no auge, mano. Porque 2020, mano, o Corinthians contratou mais de 100 jogadores. E, cara, se você me perguntar quem são esses jogadores, eu não vou saber responder. Porque. E aí você vê, mano. Quem são esses jogadores, mano? O quanto eles recebiam? Por que eles estavam lá? Então você vê, mano. Não é questão de ver o Corinthians no auge, tá ligado? É questão de desviar dinheiro pra coisas que não fazem o menor sentido, mano. Os caras estão lá, não sabem o que estão fazendo, mano. E você vê Uhum. que existe um pouco de efeito borboleta aí, porque o dirigente não, um dos caras que tá lá na diretoria do Corinthians é o Alessandro. Alessandro, ídolo em questão de jogador, né? Mas se você for ver, mano, se não fosse o Cássio em 2012, esse cara não seria nada no Corinthians, mano. Esse cara seria um desgraçado, mano, porque aquela defesa que o Cássio fez contra o Diego Souza era pra ter matado a carreira do Alessandro, mano, porque foi ele que fez a cagada, que fez o Diego Uhum. Souza sair na cara do gol. Se não fosse aquela defesa do Cássio absurda, o Alessandro não seria porra nenhuma no clube hoje, mano. E não faria parte dessa corja do Duílio.
Mas não que mudasse muita coisa, porque o Alessandro é só mais um dos fantoches que estão lá. E, mano, Cara, é foda, né? assim, eu não sei como que funcionam os gestores do Corinthians, né, de futebol. Mas uma parada que eu queria puxar um pouco pro lado do Santos é a questão do seguinte, cara. Desde do começo da Era Rueda, a gente teve três gestores de futebol. Ou, quer dizer, quatro. A gente teve André Mazuco, a gente teve Jorge Andrade, a gente teve Chumbinho, e a gente teve o Edu Dracena. Na ordem, o Dracena veio antes do Chumbinho, o Chumbinho foi o último. E agora o Falcão. A questão é a seguinte, cara. O gestor de futebol, ele é o cara que pensa no elenco, pensa nas necessidades que já são passadas do técnico para ele analisa, vai atrás de jogadores no mercado, leva pro conselho. Isso fala do Santos, né? Não sei o Corinthians. Leva pro conselho, o conselho analisa, CG. Hoje tem 8 pessoas no CG. Foi demitido dois ainda no final do ano passado. E esses 8, que é um projeto inclusive do Pérez, né? Projeto do Pérez, ou seja, comitê de gestão, você tem 10 pessoas lá dentro que votam entre si, sim ou não, a contratação de tal jogador. Aí, se a maioria for sim, é contrato, enfim. A questão é a seguinte: tanto o André Mazuco, tanto o Jorge Andrade, tanto o Dracena, tanto o Chumbinho não deram certo. E o Falcão é outro. O Falcão é outro. As informações que a gente de fora tem são que todos esses cinco querem contratar tais jogadores, levam pro presidente, o presidente fala: o Santos não tem condições de contratar, não contrata, o time logicamente piora de resultado e a torcida fica puta e fala pra demitir esse executivo. Cara, isso aconteceu nos cinco. O Falcão, que falam que tá perto de ser demitido, ele tinha plano de levar o Rodinei pro Santos. Caramba. O Marinho pro Santos de novo. Cara, pode falar que, porra, são ex-jogadores, mas pro Santos seria bom pra caralho, tá ligado? E assim, aí entra a questão. Só pra citar um fato aqui. Eu não sei como funciona no Corinthians, né? Mas tanto o Jorge Andrade quanto o André Mazuco, eles foram pra dois times diferentes. Se eu não me engano, o Jorge Andrade foi pro Goianiense e o outro eu não lembro onde foi. E eles estão bem nos dois times. O problema é o Santos ou o problema é os caras, tá ligado? Tem razão, mano. Cara, é foda, mano, porque, cara, a gente tá falando quase uma hora só de diretoria do Corinthians e do Santos, mano. E, Pois é. cara, é complicado. Acho que já é bom a gente já dar um ponto final, mas em resumo, Corinthians e Santos se assemelham muito, mano, em questão de amadorismo da diretoria. E pra ser sincero, mano, eu duvido que o Corinthians caia esse ano. E eu duvidava muito que o Santos cairia esse ano. Só que depois do que tá acontecendo essa semana, eu já tenho minhas dúvidas de novo. Eu acho que a situação do Santos já ficou mais complicada. E tudo isso é um reflexo, mano, de amadorismo de diretores e de jogadores que, mano, estão lá como funcionários de um clube que tem uma diretoria patética, entendeu? Sim, sim. Mano, agora pra encerrar mesmo. Eu, sinceramente, eu não tenho ideia se o Santos vai ser rebaixado ou não. Contratou o Paulo Turro agora, né? Eu acho que, não sei, eu não coloco minha mão no fogo por ele. Muito jovem. E eu não sei se ele vai dar certo no Santos, tá ligado? Eu acho que de fundo, eu acho que rebaixado não, tá ligado? Eu acho que rebaixado não. Mas o Santos ele tem que ter essa certa noção de que se tá fazendo a coisa certa, sabe? 21 foi real o Santos, o ano que o Santos seria rebaixado. E eu falo, mano, com toda a certeza do mundo, cara. Se o time de 2021 não foi rebaixado, eu acho difícil o Santos hoje ser, sabe? Porque o time de 21 era muito ruim. Era muito ruim. Só que aí entra um ponto positivo do Rueda. Ele contratou o Carille. Ele foi pelo básico. Carille não é um Sampaoli.
Porém, o Carille, ele sabe retrancar. Foi o que aconteceu. O Carille foi um dos nomes que salvou o Santos do rebaixamento. Ele, Marcos Leonardo e João Paulo. Então, assim, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer com o Santos aí. E espero que dê tudo certo aí. É isso. Quer falar uma coisa mais, moção? Nada mais, mano. Fechou. Bom, é isso aí. Valeu, rapaziada, mais um episódio aí. Deu mais de 1 hora esse episódio, inclusive. E é isso. Vejam o nosso próximo episódio que a gente vai lançar. E é isso. Valeu. Até mais. Aquele abraço. Oh.